Beleza. Em 2 Crônicas, no capítulo 16, versículo 9. Leremos apenas um versículo nessa noite. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Louvado seja Deus. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Amém? Está projetado para nós aqui. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Podemos ler? Amém? Diz assim a palavra: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. Palavra do profeta ao rei Asa. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Mas eu queria me ater apenas a parte A do versículo que nos diz, vamos ler juntos? Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. A minha tradução diz assim: afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Será que você pode falar comigo? Vamos lá? Para o quê? Então vamos ler juntos toda essa parte? Colocou a outra versão? Não, né? Então diga-me assim: afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Amém? Isso já nos remete a uma pergunta: o nosso coração tem sido totalmente de Deus? O seu coração tem sido totalmente de Deus? Aqui é uma condição, aqui está dizendo, aqui o contexto aqui trata-se do rei Asa. O rei Asa iniciou seu reinado temendo a Deus, buscando ao Senhor. Mas depois o rei Asa, ele fez algumas alianças que foram reprovadas por Deus, já não consultava mais o Senhor. E Deus levanta o profeta Anani, que traz a ele uma palavra de exortação, traz a ele, a memória dele, a questão de que Deus o havia dado o livramento diante dos seus inimigos, porque o rei Asa havia isso aí, meu filho, massacra esse negócio aí para nós, né? Pronto. Pisa na cabeça dele, né? E aqui nós encontramos, amados, que o profeta, ele vai dizer então ao rei Asa: afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se o quê? Poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Tristemente, a história do rei Asa termina com um desfecho não muito agradável, porque nem na sua doença que o levou à morte, ele esteve consultando a Deus. É muito importante nós pensarmos nessa questão, porque há muitas pessoas que começam bem, mas terminam mal. E pensando no dia de hoje, eu fiquei a refletir um pouquinho, né, porque o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nós sabemos que surgiu no final do século XIX, início do século XX, cuja finalidade ali as mulheres estavam buscando por condições melhores de trabalho, dignidade e direitos na sociedade. Naquele período, as mulheres trabalhavam em média de 14 a 16 horas por dia. Até hoje ainda existe uma militância por parte das mulheres, porque os homens ainda estão recebendo mais do que as mulheres. Mas, graças a Deus, esse negócio está invertendo também, né? Nós estamos vendo. Mas aqui, irmãos, nos chama a atenção, e eu gostaria de trazer para nós aqui a respeito das mulheres, daquelas que têm um coração segundo
o coração de Deus. E pensando nisso, nós temos a palavra do Senhor nos mostrando algumas mulheres que foram marcos na história do povo de Israel, bem como também no contexto do Novo Testamento. As irmãs que participaram do último encontro das mulheres puderam ouvir a minha esposa percorrendo aí, trazendo algumas mulheres bíblicas relatadas por Lucas que foram fortemente usadas por Deus. Mas ao longo da história nós encontramos algumas mulheres que se despontaram como sendo mulheres que tinham o coração de Deus. Dentre elas nós temos Ana, Esther, nós temos Débora, nós temos a própria Joquebede, que esteve ali instruindo Moisés nos caminhos do Senhor, e tantas outras mais. No contexto do Novo Testamento nós temos também Maria, nós temos Marta, nós temos mulheres que foram sendo um marco assim na vida da igreja, mulheres que estavam ali com o coração segundo Deus. Amém? É óbvio que quando nós falamos a respeito de termos um coração segundo a perspectiva de Deus, certamente isso vale para todos nós, porque aqui nos diz o profeta que Deus, ele se revela, Deus, ele se mostra, Deus, ele se torna conhecido para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Então, quando nós convertemos o nosso coração ao Senhor, quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, nós percebemos que, de fato, o nosso coração, ele busca ser conforme o que Deus deseja de cada um de nós. Nós temos, a Bíblia nos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Assim nós temos mulheres que também são mulheres segundo o coração de Deus, das quais nós citamos aqui nessa noite. E há algumas características dessas mulheres que são segundo o coração de Deus. A primeira característica, irmãos, de uma mulher segundo o coração de Deus é que é uma mulher que aprende a ouvir a voz de Deus. Logo, é uma mulher que ora. Então é importante nós pensarmos, porque Jeremias 33:3 nos diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que não sabes. Uma mulher segundo o coração de Deus, irmãos, essa mulher que busca de alguma maneira falar com Deus, ouvir a Deus, busca a direção de Deus. Essa mulher, irmãos, segundo o coração de Deus, ela é aquela mulher que tem o seu coração disposto a ouvir e a discernir a voz de Deus. Sabe aqueles momentos de grandes conflitos, dentro de casa, aquilo que pessoalmente nós lidamos, e nós percebemos que são nestas horas que uma mulher segundo o coração de Deus, elas manifestam ali as suas características, dentre elas a capacidade de ouvir, discernir e de ter essa intimidade com Deus. Mulher segundo o coração de Deus. Amém? É uma mulher que ouve a voz de Deus. Você pode falar isso com a mulher que está do seu lado aí? Diga ela assim: você é mulher para mulher, né? Mulher segundo o coração de Deus é aquela que ouve a voz de Deus. Ela não apenas fala com Deus, mas ela também tem a capacidade de ouvir a voz de Deus. Amém? E esse ato de ouvir a voz de Deus, irmãos e irmãs, de alguma maneira demonstra essa intimidade com o Senhor e dá à pessoa a capacidade, a sabedoria, para que ela possa sabiamente tomar decisões acertadas. Isso é importante. Então, que possamos ter sempre estas mulheres aqui na nossa igreja, segundo o coração de Deus, que não hajam precipitadamente, que não agem desnorteadamente, mas mulheres que diante dos grandes desafios param, vão falar com Deus e se colocam à disposição para dizer assim: Deus, o que o Senhor tem para falar comigo? O que o Senhor tem para me mostrar dentro dessa problemática que eu estou vivendo? O que o Senhor tem para, de fato, me trazer como uma atitude sábia, como uma decisão sábia? Porque nós sabemos que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Então é importante nós pensarmos nisso, que uma mulher segundo o coração de Deus, essa mulher
sensível à voz do Senhor. E Deus fala, amém? Deus fala. Você pode dizer comigo, diga assim, Deus é um Deus que fala. Deus, Ele fala conosco, amém? Deus, Ele fala naqueles momentos difíceis. A segunda característica, irmãos, eu vou aqui dizer que são aquelas mulheres que conquistam honra e respeito. Mulheres segundo o coração de Deus, não apenas ouvem a voz de Deus, param para ouvir e discernem a voz de Deus, mas são aquelas mulheres que conquistam honra e respeito. Olha o que nós temos, Renato fugiu daqui, né? Em Provérbios capítulo 11, versículo 16, que nos diz que a mulher bondosa alcança honra. A mulher bondosa que teme ao Senhor, ela alcança honra. Então, a honra aqui, irmãos, não é algo que se exige, não é algo que a gente impõe, mas a honra aqui trata-se daquela conquista através da manifestação do seu caráter, da sua sabedoria na condução do livre-arbítrio, assim como também nos atos que são imanentes dessa honra que vem de uma mulher segundo o coração de Deus. Então, repito que uma mulher segundo o coração de Deus, ela reflete os valores do reino de Deus, na sua maneira de ser, de falar, de viver. Então, isso é muito importante para que todos possamos entender que Deus quer levantar, porque Ele se revela àqueles cujo coração é plenamente dele. Mulheres que ouvem a voz de Deus, mulheres que adquiram honra. E não apenas isso, mas nós temos, amados, que uma mulher segundo o coração de Deus é uma mulher que anda, que busca sabiamente andar com outras mulheres, que vão de alguma maneira abençoá-las e de alguma maneira elas estarão também abençoando-as. A exemplo que nós estamos dizendo é Maria e Isabel, embora tenha um parentesco, mas Maria, quando soube que estava grávida, ela foi procurar Isabel. Houve um encontro ali daquelas mulheres. Porque uma mulher segundo o coração de Deus, ela não é apenas uma bênção na vida das outras, mas ela também permite que as outras sejam bênçãos também na sua vida ou nas suas vidas. Há uma reciprocidade. E uma mulher que tem essa característica de coração de Deus, essa mulher que, conforme nos diz Provérbios, capítulo 13, versículo 20, quem anda com os sábios será sábio. É uma mulher que busca andar com pessoas que temem a Deus, que sabem conversar coisas do reino de Deus, que sabem se relacionar com as coisas do reino de Deus. É uma pessoa que caminha mais na vertente espiritual, buscando edificação, caminhando e cooperando com o propósito de Deus. Assim é importante. Uma mulher tola, uma mulher insensata, irmãos, ela abre os seus ouvidos para ouvir insensatez de outras mulheres. Elas abrem os ouvidos para ouvir conselhos que não são conselhos. Quando as pessoas estão passando por algumas dificuldades, as pessoas que buscam conselhos em pessoas que não têm nada para acrescentar, elas atuam trazendo para si transtornos maiores ainda. Mas as mulheres cujo coração é o coração que Deus aprova, são aquelas mulheres que buscam se associar também a mulheres abençoadas. Amém? Se agregue sempre, né? Alguém que você sabe é uma bênção, então se espelham, seja uma bênção na vida de outras mulheres e permita que outras mulheres abençoadas também sejam uma bênção na sua vida. Isso é muito bom. Você encontrar pessoas que estão dispostas a ministrarem bênçãos sobre nós. Uma mulher, irmãos, que busca se associar como uma pessoa sábia a outras que são sábias, elas tendem a crescer tanto na sua comunhão com Deus, como crescer como pessoa, como crescer como, sabe, uma mulher companheira ali de um esposo, ou como crescer diante das suas projeções sociais, nos seus aspectos acadêmicos, psicológicos. É uma pessoa que busca ter este crescimento. Amém? Então diga comigo assim, uma mulher segundo o coração de Deus é uma mulher que ouve a voz do Senhor
é uma mulher que conquista honra e respeito, é uma mulher que escolhe andar, porque é uma escolha, com pessoas, com outras mulheres que são sábias e abençoadoras. Amém? Eu sempre digo assim em relação à vida, né? Falo principalmente para os jovens, que de fato, amigos, digo eu aos jovens, amigos, eles são, podemos compará-los como um elevador. Ou eles vão nos conduzir para cima, ou eles vão nos levar para baixo. Por isso que é importante a gente selecionar, no sentido de caminhar, no sentido de crescer, de se desenvolver, se associar a pessoas que falam a mesma linguagem, que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, né, que busca crescer junto ali na fé, se desenvolver na fé. Por isso que a Bíblia está nos dizendo que quem anda com os sábios será sábio. Se andar com tolo, vai ficar tolo. Se andar com insensato, fica igual insensato. Se anda com murmurador, se torna murmurador. Não é assim? Se anda com uma pessoa que só vê a vida por uma ótica negativa, a pessoa tende a ser também negativista em relação à própria vida. Mas quando você anda com pessoas que têm intimidade com Deus, palavra profética, abençoadora, que chega, bate no seu ombro, fala assim: nós vamos vencer, Deus te colocou como vencedora, você é capaz, você vai chegar lá. Então você tende a voar com uma águia, porque há pessoas ali que estão ministrando também sobre a sua vida. Amém? Outra característica importante, irmãos, é que, de fato, uma mulher que é segundo o coração de Deus, é uma mulher cujo coração não apenas ouve a voz de Deus, não apenas adquire honra, não apenas se associa a outras mulheres abençoadas, mas é uma mulher que o seu coração é totalmente voltado para Deus. Essa característica ela sobrepõe, porque através dessa característica, as demais características, elas se tornarão presentes. Uma mulher cujo coração é totalmente voltado para Deus. Não está falando de perfeição, não está falando que não há aquela capacidade de em algum momento falhar, mas são mulheres que entenderam e entendem Tiago capítulo 4, versículo 8, que tem como princípio: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Então a mulher cujo coração é voltado para Deus. Óbvio que tudo que nós estamos falando aqui, não é apenas as mulheres que devem adquirir essas características, mas todos nós devemos ter tais características, porque elas nos aproximam mais de Deus. Isso fala de coração voltado. Olha aqui, essa colocação, lendo as Sagradas Escrituras, me chamou muito a atenção, para revelar-se poderoso, como Deus poderoso, para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Se o seu coração é plenamente de Deus, totalmente voltado para Deus, então Deus vai se revelar não como um Deus fraco, não como um Deus vencido, mas vai se revelar a você sempre, nos momentos bons e difíceis, como sendo o Deus Todo-Poderoso. Amém? E Deus, como sendo o Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer, nós falamos hoje de manhã, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos ou cremos, segundo o seu poder que opera onde? Nas nossas vidas. Então a mulher cujo coração pertence a Deus, que essa mulher segundo o coração de Deus, ela tem esse princípio: meu coração está voltado para Deus. E numa noite como esta, acho que todos nós precisamos fazer uma análise, precisamos olhar, averiguar se o nosso coração está plenamente convertido ao Senhor, se a nossa vida está plenamente dedicada ao Senhor, se o nosso coração está totalmente voltado para Deus. Não pode existir, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que não pode existir qualquer controvérsia entre aquilo que nós falamos que somos e aquilo que nós na verdade somos. É preciso que nós sejamos íntegros, retos diante do Senhor, ou seja, em outras palavras, aquele que tem o coração, ou aquela que tem o coração totalmente voltado para Deus, significa que o seu coração não está dividido. É uma pessoa que essencialmente sabe da sua identidade,
É uma pessoa que essencialmente sabe a quem ela pertence. É uma pessoa que essencialmente sabe que ela pertence integralmente ao Senhor e que a sua vida está entregue nas mãos do Senhor. Então não precisa se desesperar. Não precisa você ficar arrancando seus cabelos. Não precisa você ficar desnorteada. Embora às vezes há determinadas circunstâncias que tendem a fazer com que nós fiquemos como que um bêbado cambaleando de um lado a outro em sem uma direção, mas aqueles que têm o seu coração voltado para Deus, eles têm a direção correta. O próprio Deus é aquele que ilumina os nossos passos. É aquele que abre para nós os nossos caminhos. Ele nos guia a toda verdade, nos diz a palavra do Senhor a respeito do Espírito Santo. No Salmo 23, nós temos essa expressão: guia-me mansamente para onde? As águas de descanso. Assim são aquelas mulheres que têm o coração segundo o coração de Deus. Uma outra característica, irmãos, de uma mulher cujo coração é segundo o coração de Deus, é uma mulher que nós temos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, muito presente nas suas vidas. São mulheres que vivem com fé e fidelidade diante de Deus. Você pode falar comigo? Diga assim: são mulheres que vivem com fé e fidelidade diante de Deus. Elas não barganham, elas não fazem troca, porque elas aprenderam à luz de 2 Coríntios 5, 7, que nós andamos por fé e não por vista. Mulheres segundo o coração de Deus, são mulheres, irmãos, que atuam com fé e fidelidade ao Senhor. Quantas vezes eu vi a minha mãe buscando essa característica, em situações diversas, em contratempos, a minha mãe sempre trazia uma palavra de fé, disse para nós: vamos vencer, nós vamos conseguir. É a fé que nos leva a não apenas pensarmos que as coisas culminarão de alguma forma favoravelmente a nós, mas a fé nos conduz também a falarmos aquilo que nós cremos, a dizermos aquilo que de fato nós estamos acreditando que Deus fará. Amém? Então a mulher segundo o coração de Deus é essa mulher que, mesmo diante das crises, dos desafios familiares, diante dos problemas, ela permanece firme, inabalável na presença do Senhor, dizendo assim: eu estou agindo por fé, não por circunstância. Amém? Porque afinal de contas, nós sabemos que é a nossa fé que sustenta a nossa caminhada e a nossa fidelidade cristã. É a nossa fé. Por isso que a Bíblia nos diz que o justo viverá pela fé, porque a fé tem essa característica, tem essa capacidade. No meio de tantas descrenças, no meio de tanta gente abandonando a Deus, abandonando as promessas do Senhor, abandonando aquilo que Deus quer fazer, aquelas que têm o coração segundo o coração de Deus, elas atuam por fé, porque elas acreditam, né, que Deus vai sustentá-las no caminho e elas permanecerão tendo essa marca viva em seus corações. Eu tenho essa fé e creio que Deus fará coisas maravilhosas. Amém? Nós já falamos de uma outra característica citada aqui em Provérbios 14, versículo 1, né, que a mulher sábia, o que ela faz? Edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Então, uma mulher cujo coração, né, é uma mulher segundo o coração de Deus, é uma mulher que trabalha na edificação. Se é casada, ela vai trabalhar na edificação da sua casa, com cuidado, com zelo, cuidando do marido, dos filhos, enfim. E se não é casada, ela vai adquirir outras virtudes importantes, como uma mulher inserida na sociedade, uma mulher que teme ao Senhor, é uma mulher que sempre fará a diferença. Quando nós falamos sobre isso, é muito bom a gente pensar naquela criada, sabe aquela criada que estava lá servindo a Naamã, né, cativa, presa, escrava, mas no momento certo, aquela menina, ela demonstrou ali ser uma menina segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, porque quando ela vê aqueles conflitos todos presentes ali em Naamã, que fora era um herói, mas dentro de casa era um leproso, ela acompanhava toda aquela problemática
vivencial ali da família, porque nós sabemos que aqueles que estão conosco dentro da nossa casa, eles nos conhecem pelo avesso, nos conhecem amassados. As pessoas lá fora, elas não têm uma percepção exata, mas aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia, eles sabem dos nossos erros mais exatamente, das nossas virtudes, não tem como você fugir disso. E aquela menina estava lá, servindo a Naamã, mas como uma menina segundo o coração de Deus, quando surgiu uma oportunidade, ela aponta o caminho para Naamã. O que ela vai dizer para Naamã? Quiser o meu senhor o quê? Porque ela sabia que em Israel existia um homem de Deus. Qual era o nome dele? Lá estava o homem de Deus Eliseu, ela sabia. Quisera o meu senhor. Então ela se torna uma evangelista presente ali. Ela aponta para Naamã o caminho. Por quê? Porque ela estava edificando uma casa. Não era o seu marido, não era, mas era o seu patrão, era o seu chefe, era o seu dono, e ela estava ali edificando ali naquele momento uma casa, apontando uma solução, apontando uma característica fundamental. O meu senhor está desesperado, e eu posso imaginar que por trás daquela roupagem de militar que estava ali sobre Naamã, eu fico pensando que ele arrancava aqueles negócios todos, as lepras manifestando ali, né? Que situação difícil, né? A gente sabe que a lepra ia acabando com a pessoa, e eu fico imaginando aquela menina acompanhando todos aqueles conflitos, mas ela traz a solução. Então, a mulher sabe, irmãos, ela vai edificar, ela vai buscar edificar. Edificar não apenas ser casada na sua casa, mas é aquela mulher cujo coração pertence a Deus, e onde ela estar, ela não vai ser veículo de tumulto, ela não vai ser instrumento de trazer transtornos negativos, mas ela será sempre uma voz de Deus aonde ela está plantada. É aquela mulher que diante dos conflitos, por ouvir a voz de Deus, por ser uma mulher de honra, por exercitar a sua fé, é aquela mulher que sempre vai apontar uma solução. Olha, tem uma solução. Existe uma solução. Qual que é a solução? Volte o seu coração para Deus. Amém? O marido está lá brigando, tá, e etc. Mas ela é uma mulher que tem sabedoria, porque é uma mulher de honra. Ela tem sabedoria, ela age com amor e temor diante do Senhor. Ela vai construir sempre um ambiente de fé. Um ambiente, irmãos, em que a paz e os princípios de Deus estarão presentes. Influenciando quem? Influenciando o lugar em que elas estão. Seja na escola, seja em casa, seja na vizinhança, seja com amigas, é uma pessoa que sempre vai buscar influenciar de forma saudável, de forma amigável, de forma comprometida, vai mostrar para as pessoas os caminhos do Senhor. Amém? Amém? E eu vou fechar aqui, porque já estou até extrapolando um pouco o meu tempo, mas é preciso nós dizermos que uma mulher segundo o coração de Deus, cujo coração é voltado para o Senhor, é uma mulher que serve a Deus com alegria no seu coração. Você pode falar isso comigo? Diga-me assim: é uma mulher que serve a Deus com alegria no seu coração. Salmo número 100, irmãos, está presente na vida dela, porque no Salmo 100, versículo 2, vai falar exatamente sobre isso. Vai dizer o Salmo 100: servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Ela reconhece, irmãos, que a vida pertence a Deus, que os seus dons, que os seus talentos, que tudo ali é para servir e abençoar vidas. Ela vai entender que o serviço que ela exerce, aquilo que ela faz para Deus, de fato é uma expressão. Expressão de quê? Expressão de gratidão e amor por Deus, porque ela sabe que está servindo ao Senhor. Então existe alegria. Amém? São essas características que nós estamos dizendo que estão presentes naquela mulher cuja é uma mulher segundo o coração de Deus. Que Deus possa abençoar todas as nossas irmãs, as mulheres, as adolescentes, as nossas jovens, aqueles que já são mais adultos, as pessoas mais experientes,
Que Deus possa estar abençoando, e nós queremos fechar dizendo que Deus continua ainda hoje procurando corações totalmente entregues a Ele. Amém? Aquela procura que o profeta expôs ali para o rei Asa, ela continua valendo para os dias de hoje. Deus está à procura de corações totalmente entregues a Ele. Por isso Deus está buscando: dá-me, filho meu, teu coração. Amém? Dá-me, filho meu, teu coração. Que Deus possa abençoar as mulheres. Abençoar as mulheres, irmãos, a todas vocês, com o acréscimo da fé, se necessário for, firmando cada uma de vocês, dia após dia, na palavra do Senhor, e tornando-as sempre sensíveis à voz e à direção de Deus. Que Deus possa encontrar em cada mulher uma mulher segundo o seu coração, que tem essas características. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Louvado seja Deus. E nós vamos orar ao Senhor. Os homens que estão lá atrás, estendam suas mãos aqui para frente. Vamos abençoar as nossas irmãs. Amém. Pai Santo, Deus querido, nós rendemos-te graças, porque assim como Davi era um homem segundo o coração do Senhor, nós encontramos na tua palavra mulheres que também foram conforme o coração do Senhor. Ó Deus, mulheres que são possuidoras das características apresentadas aqui nesta noite, Senhor. Mulheres, ó Deus, que ouvem a tua voz. Mulheres, ó Pai amado, que não apenas têm aprendido a ouvir a voz do Senhor, mas que também são mulheres que têm conquistado honra e respeito na sociedade. Mulheres, ó Deus, em que nós encontramos servindo ao Senhor com alegria, edificando a sua casa. Mulheres, ó Pai, que têm agido com fé e fidelidade diante do Senhor e das circunstâncias. E nós, como igreja do Senhor, voltando aqui para o nosso contexto, ó Deus, de igreja local, nós louvamos ao Senhor por cada mulher que o Senhor tem plantado neste lugar. Obrigado, Deus, pela função que cada vida exerce nas suas casas, na sociedade, na tua casa. Deus, muito obrigado, porque cada mulher, ó Deus, de alguma maneira, temente ao Senhor, ó Deus, tem buscado servir ao Senhor e ao próximo com maestria, com, ó Deus, humildade, com dedicação. E nós queremos glorificar o Senhor pela vida das nossas irmãs. Deus, continue abençoando, fortalecendo-as, guiando-as, ó Deus, e levando-as a cada dia mais a um nível de intimidade com o Senhor que possa crescer progressivamente, ó Deus, até que um dia nos tornemos, como nos diz a tua palavra, que a luz do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, Senhor. Que assim seja com as tuas filhas, em nome de Jesus. Amém? Quero passar a palavra agora à nossa comissão de eventos. Que Deus possa abençoar não apenas as irmãs que aqui estão, as mulheres, mas aquelas que têm nos acompanhado nas redes sociais e tantas quantas estarão assistindo no YouTube a esse culto. Amém? Marus. Glória a Deus. Maravilha. Mulheres virtuosas. Glória a Jesus. Ai de nós homens, né? Misericórdia, sem as mulheres dentro das nossas casas. Onde está a toalha? Onde está isso? Onde está aquilo? A gente não enxerga, mas elas enxergam. Graças a Deus que temos mulheres. E foi delas, né, onde saímos. Fico feliz pela minha esposa, que tem cuidado de mim. Ô glória. Tantas coisas, né? São 30 e quantos anos? 34 anos juntos. Virtuosa. Eu agradeço ao Senhor por isso. Quero deixar aqui para vocês, mulheres, um poema, Mulher Virtuosa. Mulher, criação linda do Deus Criador, formada com graça, coragem e amor. Em seu coração habita a fé, que a sustenta de pé onde estiver. Como Esther, cheia de coragem para lutar. Como Ruth, fiel em todo caminhar.
com a força que vem do Senhor. Seu valor é maior que rubis preciosos. Seus caminhos são firmes, virtuosos. Pois a mulher que teme ao Senhor recebe para sempre o seu cuidado e favor. Aleluia! Glória a Deus. Nós vamos cantar para vocês em nome de Jesus. Aleluia! E dos nossos tocadores, Lucimar, você também vai cantar, minha irmã. Eu desejo do meu coração toda sorte de bênçãos para cada uma de vocês. Carregar a gente 9 meses não é fácil. É difícil. Quanta gente nasce engateando, não é fácil. Eu, como pai, vi meus filhos, vi o carinho da minha esposa, vi todo o processo, e a gente, como homem, às vezes não tem muito o que fazer, porque a mãe, ela abraça, né, como os filhos, como uma galinha mesmo, e protege. E às vezes até a gente ainda toma uns tapas ainda se você for, né, fazer alguma coisa que não agrada. Mas, amados, nós temos que agradecer, nós homens, nós temos que dar as mãos aos céus pelas nossas mulheres, dentro da nossa casa, mulheres de oração, mulheres perseverantes, mulheres que colocam joelhos no chão, para que nós, homens, famílias, possamos estar de pé. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Nós vamos cantar o Cântico de Maria, Minha Alma Engrandece. Cante conosco. Salvador, pois com
Deus, que você possa receber essa singela homenagem, que Deus continue abençoando, em nome de Jesus.